você vai ouvir neste podcast. O brasileiro é criativo, isso é uma virtude. Seja criativo, mas não seja criativo para inventar doutrina. Eu já tenho muita, já. Marcos, é pra você dar uma lida rápida, pra você ouvir no Spotify. E isso vai dar aquela visão geral muito legal, né? O Evangelho de Mateus é disparado o evangelho mais apocalíptico de todos. E apocalíptico entenda como a terminologia técnica de apocalíptico e não como a ideia que se tem que apocalipse é fim dos tempos. Agora, é, sem dúvida nenhuma, o evangelho mais difícil dos quatro. Se você para ler e realmente querer entender o que está escrito, é certamente o evangelho mais difícil. Podcast Glocal, estamos de volta. Hoje eu estou fazendo a abertura sozinho, me deixaram aqui sozinho. Mas olha, é um programa incrível. Esse é um programa que a gente tirou de uma live que eu fiz com o Vitor Fontana, um biblista. E nesse programa a gente vai falar sobre como ler os evangelhos, princípios hermenêuticos para se interpretar a Bíblia. E se você está ouvindo este podcast na semana do lançamento, é a última semana que nós temos de inscrição para um curso de 6 meses, caminhando de forma mais profunda comigo e com o Vitor Fontana, que vai dar algumas aulas especiais. Então fica aí a dica, tá o link na descrição desse vídeo para você conhecer mais sobre esse curso de 6 meses aprendendo a ler o Novo Testamento. Mas fica com o podcast de hoje que já vai fazer um aperitivo muito bom e vai te ajudar muito na sua leitura bíblica. Vamos lá? Está no ar. Cultura. Espiritualidade. Impacto social. Glocal Podcast. Vitor Fontana! Mano, eu queria começar com uma frase que eu li no livro do Grant Osborne, de hermenêutica. Até você a Espiral Hermenêutica, bom livro. A Espiral Hermenêutica, para a gente começar o nosso papo sobre evangelho. O gênero em que se encontra determinada passagem fornece as regras dos jogos de linguagem? Não sei se você entende essa pergunta ou se o nosso público entende essa provocação. Sabe quem me explicou isso? Você me explicou isso, eu não estava no seminário ainda, que era aquela analogia que a hermenêutica são as regras do jogo e a exegese é o jogo em si. Eu não estava no seminário ainda, eu ouvi você falando isso e foi a primeira vez... Não é do Entendes o que lê, não, né? Eu acho que isso não é do Entendes o que lê. Eu acho que... Isso não é meu também, não. Foi meu professor que falou no seminário, o Marcão. Mas... Eu lembro, então... E eu, antes de entrar no seminário, você me falou isso, eu guardei e tal. Mas o cara que, pra mim, explicou isso com o maior brilho, e eu não sei se essa analogia é dele ou não, mas eu acho que é o Rick Watts. O Rick Watts, que você deve conhecer da CEPAL, né, e do Regent College. Eu li um livro sobre Isaías dele, mais um sobre Espírito Santo. Ele é um assembleiano lá do Canadá, do Regent College. Muito bom, por sinal. O Rick Watts, ele fala disso daí, exatamente dessa frase aí. Ele fala o seguinte. Aliás, eu usei isso em aula recentemente. Em aula online, assim, que eu tava dando por aí de faculdade. Eu usei isso recentemente, do Rick Watts. Ele fala assim. Existe uma cumplicidade que ela não é dita, ela não é escrita, entre o escritor e o leitor. Quando eu estou comunicando com você, tem uma cumplicidade aqui entre eu e você, que ela não é escrita em nenhum lugar, ela não é dita. Ela simplesmente existe. Tem convenções de fala e de usos de palavras que eu sei que você vai entender e você sabe o que eu quero dizer quando eu uso. E aí, para ilustrar isso muito bem, existe uma cumplicidade gigantesca entre a gente
e os produtores culturais do nosso tempo. Por exemplo, se eu perguntar para qualquer pessoa que está nos assistindo o que nos Simpsons é verdadeiro ou é real e o que nos Simpsons é algo fantasioso ou ficcional, todo mundo vai saber dizer. Todo mundo vai saber dizer também, se eu chegar assim e falar, se eu virar assim e falar assim... A não ser quando o Simpson é profético, né? Porque às vezes acontece isso também. Não, profético no sentido de antever o futuro, porque profético no sentido de criticar a realidade, ele é o tempo todo. Ele é os dois. Né? O profético no sentido de criticar a realidade, ele é o tempo todo, de prever o futuro é só de vez em quando. Mas esse é o ponto. Qualquer pessoa da nossa cultura, da nossa geração, assiste os Simpsons, sabe que pessoas não têm pele amarela, e o fato da pele do Homer ser amarela, ou dos brancos do Simpsons ser amarela, na hora que você bate o olho, você já sabe que aquilo ali é um desenho e que aquilo aí é um tipo de sátira. Ninguém usa o cabelo que a Marge Simpson usa, mas tem um monte de americano que trabalha em usina nuclear como o Homer Simpson trabalha e volta para casa para assistir futebol americano e tomar cerveja como o Homer toma, e que tem 3 filhos e uma filhinha pequena e um filho que apronta na escola e uma que é gênia e tal, e todo mundo sabe que isso daí é meio que uma paródia baseada em fatos reais do que seria uma família americana que mora no interior dos Estados Unidos. Isso faz parte da nossa cultura. Tem uma cumplicidade do Matt Groening, que é o autor, com a gente, que eu não preciso mapear essa cumplicidade, eu não preciso fazer um mapa dessa cumplicidade para todo mundo entender o que está acontecendo. Mas talvez daqui a 2000 anos precisaria. Ou talvez 150 anos atrás, quando não existia desenho animado, precisaria. Entendeu? Mas é interessante isso. E é exatamente isso. E aí o que acontece? Daqui a 2000 anos, a gente tem que pensar, talvez assim, daqui a 2000 anos, quando a gente estiver descrevendo o Simpson e já morreu o desenho, ninguém mais vê, e a gente tá falando nope, igual o Homer, a pessoa, se ela não estudar a nossa cultura e descobrir alguma na arqueologia, algum vídeo, algum relato sobre outros relatos paralelos, ela não entenderia esse papo, essa introdução toda que você fez. O que é pessoas amarelas? E é exatamente isso que é a hermenêutica. É você entender quais são os símbolos da linguagem, da cultura literária que tinha no tempo bíblico, né? Ou as regras do jogo. O que o Grant Osborne está querendo dizer com regras do jogo é exatamente isso. Essa cumplicidade que existe entre o autor e o leitor, ou no caso dos Simpsons, entre o Matt Groening e a gente, ela não é dita, ela não está escrita, não tem nenhum lugar que ele escreveu, olha, quando eu desenho um cara barrigudo e amarelo e tal, eu tô fazendo uma paródia do americano médio. Ele não escreveu isso em nenhum lugar, mas a gente simplesmente sabe porque tem uma cumplicidade. O que a hermenêutica vai tentar fazer? 2000 anos depois, ela vai tentar fazer um mapa dessa cumplicidade. Ela vai tentar desenhar um mapa e te entregar na mão, um manual. As regras do jogo de cumplicidade entre o autor e o leitor. Olha, quando o autor faz assim, 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 significa tal coisa, tal coisa, tal coisa. Essas regrinhas são as regras que a hermenêutica vai tentar traçar. E quando eu falo tentar traçar, é tentar por causa de um outro elemento que está aí nessa frase do Grant Osborne, que é o seguinte, quer dizer que o gênero da passagem fornece as regras do jogo. Como que isso funciona? O hermeneuta vai olhar para a passagem e ele não vai só tentar dizer o que a passagem quer dizer o que a passagem significa. O hermeneuta vai tentar fazer mais que isso. O hermeneuta vai tentar olhar para a passagem e dizer quais são as regras que regem aquela comunicação. E essa é a maior dificuldade, essa é a tentativa, porque isso a gente não consegue fazer com perfeição, mas essa é a parte que a gente tem que agradecer o pessoal que tá tipo na academia, que são super estudiosos e tal, porque eles pegam esse mapa que eles produzem e entregam pra gente.
nos livros deles. A gente não vai precisar fazer hermenêutica do zero, a gente não vai ser hermeneuta. A gente vai pegar o livro de hermenêutica do cara e entrar no universo do autor bíblico, né? Aqui, ó, o William tá falando, interessante, a forma faz a parte da norma, né? E aí a gente lembra de McLuhan, o meio é mensagem, né? Então você tem a linguagem, é um pouco da mensagem, sim. Isso a gente já falava muito até antes dele, mas ele veio para completar e trazer uma plenitude muito interessante, né? O que o Marshall McLuhan na década de 70 vai trazer com o meio a mensagem. Eu tinha um professor, chama Luiz Mauro Sammartino, que ele falava que todo mundo entende McLuhan, mas ninguém entende McLuhan, porque sempre tem alguma coisa a mais ali. Mas assim, o que o McLuhan vai trazer com o meio a mensagem é uma espécie de reinado do formato, né? Que é até um pouco exagerado para algumas pessoas, mas quando a gente fala em hermenêutica bíblica, especificamente, porque isso é outra coisa, hermenêutica existe para uma série de disciplinas. Quem faz direito, por exemplo, o cara que vai se tornar advogado, existe uma hermenêutica própria do exercício do direito que é diferente da hermenêutica bíblica. A hermenêutica bíblica tem as suas próprias particularidades. E quando você vai para a hermenêutica bíblica, o meio, ele é muito relevante. Ele é muito relevante. É o que impede a gente, por exemplo, de acreditar que um provérbio funcione como lei. Então o cara chega, ele lê os provérbios, ele acha que aquilo é lei de Deus. Não, não é. Provérbio é provérbio. É instrução de sabedoria. Que, aliás, a própria Torá, que o pessoal chama de lei, também é menos lei no sentido ocidental do que a gente pensa. Mas isso quando fizer o curso Entendendo o Antigo Testamento, a gente trata. Mas só pra te falar, aí o que acontece? O Novo Testamento também tem dessas, né? O Novo Testamento também tem diferentes gêneros literários que pedem que a gente interprete de diferentes maneiras. Uma coisa é uma epístola, outra coisa é um evangelho. E aí essa cai na segunda pergunta que a gente pensou para começar aqui a provocar a turma. Por que o evangelho é um gênero e não uma biografia, né? Por que é um gênero à parte e não só... Não, é uma biografia. Não é uma simples biografia, não é uma biografia como outra qualquer, né? Porque assim, agora vamos provocar aqui. Tem uma mania dos crentes na história, não tô falando dos crentes aqui, tô falando dos crentes na história. Porque a Bíblia é o livro disparado mais estudado do mundo, da história da humanidade. A Bíblia é o que foi mais produzido, mais vendido, mais dado. Então, assim, nem entra. Então, assim, cada trecho tem milhares de comentários. E aí, quase que cada parte da Bíblia vira um gênero à parte, né, cara? É muito interessante. Será que não aconteceu isso com o Evangelho? Não, então, vamos lá. Isso é um negócio interessante. Hoje eu tava conversando com um cara que ele é crítico literário e é crítico literário, então assim, ele é doutor em língua e cultura pela Federal da Bahia. E ele é professor agora na Universidade Estadual de Feira de Santana. Um cara bem crânio, chama Lucas Nascimento. E o Lucas, ele que não é o evangelista, o Lucas, ele fala, não, o Evangelho é uma biografia sim. Eu tava tendo esse debate justamente com ele. Tem muita literatura produzida sobre isso. O que acontece é que é o seguinte, os evangelhos narram a vida de Jesus. E num certo sentido, um documento que narra a vida de alguém é uma biografia, ponto. Só que assim, que biografia é essa que em todos os evangelhos bíblicos, os evangelhos canônicos, pelo menos, você tem... em João você nem tem o nascimento, né? Mas assim, de maneira geral, você tem o nascimento de Jesus, aí você pula uma parte enorme da vida do cara, e aí depois a coisa começa a se concentrar nos 3 anos finais. Que tipo de biografia é essa? Não, isso é uma coisa esquisita. Depois, além dessa peculiaridade, que é típica dos evangelhos, o que está acontecendo aqui? Será que isso é uma biografia mesmo ou será que isso é uma outra coisa? Depois, além disso, você tem ali uma biografia
que personagens importantes do que seria uma biografia, seja no mundo antigo ou hoje, os evangelistas, tipo, não dão muita bola. Por exemplo, a figura de José, que aparece que é o pai de Jesus. É simplesmente esse pai que aparece no começo com uma história muito bonita. Então, narra-se uma figura elevada desse pai, e esse pai some da narrativa. O que está acontecendo? Isso não é típico de qualquer biografia que seja. E aí você tem ênfases, por exemplo, no Evangelho de João, que não é em narrar a vida de Jesus, é em narrar os discursos de Jesus. Então, assim, é um tipo bem particular. Se você quer chamar os evangelhos de biografias, você tem que ter em mente que é um tipo bem particular de biografia. Agora é o seguinte, uma coisa que eu também estava pensando aqui, mostrando, que distingue também sobre o evangelho ser um gênero, ele também é considerado, evangelho é um sinônimo de biografias antigas, né? Então eles começaram a analisar as biografias antigas para as mais modernas. As diferenças entre uma biografia... Por isso que começou... Então você pode chamar de biografias antigas ou evangelium, que é essa narrativa do triunfo de um rei ou de alguém e de um herói, de alguém que estava... quando está muito longe do escritor, tem vários mitos, mas quando está perto, que é o caso dos 4 evangelhos, até João é considerado bem perto das narrativas. Perto você quer dizer em termos de data, né? Então, assim, uma das coisas, que até é uma pergunta que eu vou pôr aqui para provocar e para o nosso público ver também, os temas têm mais peso que a cronologia nos evangelhos? Mas não tem dúvida, isso é uma das coisas que separa o evangelho de uma biografia moderna. Então, pera, só um pouquinho, vamos lá. Você que está nos ouvindo, essa é a primeira ferramenta hermenêutica de interpretação que você deve encarar os evangelhos quando você for ler. Uma biografia, no modelo que a gente tem, a grande maioria, não são todos, mas é um padrão, uma convenção nossa. A gente começa falando da infância e tudo mais, e vai contando, e aí o dia que ele perdeu o pai, a gente fala, vai falando, e vai contando essa forma cronológica sobre a vida da pessoa. O evangelho, esse estilo de narrar, ele é também cronológico, é lógico, você vai ver Jesus nascendo, apesar que em Marcos, já no primeiro capítulo, ele já está sendo expulso da cidade, né? Enquanto Mateus demora pra caramba pra Jesus nascer, Marcos é igual um folhetim, né? Mas isso a gente fala também mais pra frente, assim, o Jesus já nasce adulto. O Marcelo Galberto fala assim, quando você for falar pra alguém novo no evangelho, começar a ler um evangelho, dá o Marcos, porque ele já nasce adulto. Eu adorava Marcelo Galberto com a sua inteligência, cara, única para tratar com jovens. E aí, cara, o evangelho, quando você tem que prestar atenção nos blocos temáticos, João mais ainda, mas todos os... Mateus, você tem quase uma réplica do Pentateuco, a gente pode conversar. Então, todos os evangelhos, eles têm as suas características temáticas que vai te ajudar a não só conhecer Jesus, mas a conhecer o que o autor está querendo que você conheça de Jesus, porque é tão importante quanto, né? Não é isso? Seria isso, Fontana? Não é que é tão importante quanto, é a coisa mais importante. Os temas são a coisa mais importante. Nos evangelhos... eles fazem uma dicotomia entre quem é Jesus e o que o autor está narrando sobre ele. Peraí, vamos lá. O importante é você saber o que o evangelista quer que você saiba. É isso. Eu também... É isso. Eu só tô tentando... Mas o importante é você saber o que o evangelista quer que você saiba. Mas não tem nada. Deus deixou entrar na Bíblia o quê? O que o evangelista queria que você soubesse. O que Deus queria que você soubesse é aquilo que o evangelista narrou. Então, o que é importante para você? Saber o que o evangelista quer que você saiba. Para você saber o que o evangelista quer que você saiba, você precisa respeitar a vontade narrativa do evangelista.
Qualquer coisa diferente disso é você fazendo a sua vontade sobrepujar a vontade do cara que escreveu, inspirado por Deus. É muita arrogância. É muita arrogância, né? Mas é isso que os estudiosos fizeram nos últimos séculos, né? Eu acho que os estudiosos têm bem menos culpa nesse cartório do que evangélico de maneira geral. Evangélico quer saber o que... Eu tô falando sério. Evangélico quer saber o que Jesus estava escrevendo na areia, que a gente não sabe, não tem como saber, entendeu? Eu sei. Coisas desse tipo. Tá escrito Marcos, eu te amo. Turn down for what? Turn down for what? Drop the mic. Assim, as maiores... Os evangélicos gostam de fazer... sentido figurado, Jesus andando sobre o mar e não entende a figura do mar, do vento. Assim, a criatividade vai longe, né? Porque quando você não sabe o que você faz, inventa. Aliás, essa é a primeira coisa. Demônios territoriais quando vai ler sobre o Gadareno, e aí vai. Quando eu vou dar aula de hermenêutica, Botelho, antes de entrar nas regras tipo do Osborne, tipo do Gordon Fee, do Entendes o que Lês, eu estabeleço regras que vão antes do livro de hermenêutica com os alunos. Então eu vou falar... Mas a do Gordon Fee, a do Osborne, todas vieram antes, eles só estão juntando de acordo com eles, né? Não. Deixa eu te falar, você vai entender o que eu tô querendo dizer. Antes da gente entrar no conteúdo programático desses livros, junto com os alunos eu estabeleço umas regras anteriores, assim, tipo, antes até da gente começar a ter aula, vamos combinar umas coisas? É tipo isso. Entendi. Entendeu? Aí, a primeira coisa que a gente vai combinar é que você vai orar para interpretar a Bíblia, para ter o Espírito Santo do teu lado, etc. Lá. Beleza, essa é a regra número 0. Regra número 0 é com o Espírito Santo. Aí, a regra número 1, para evitar esses problemas que a gente estava falando, regra número 1, não é crime dizer não sei. Uma boa parte das vezes que você fala que não sabe é porque não tá lá no texto mesmo, então é melhor você dizer que não sabe. Não é crime dizer não sei. Digo mais, é prudente. Várias vezes, porque você pode estar usando o nome de Deus em vão. Se você muito prudente você dizer não sei. Não é crime nenhum, muitas vezes é prudente. E a terceira regra, que é a regra 2, porque Espírito Santo junto, eu chamo de regra 0. Né? O ponto de partida sem o qual não há. Né? E o outro ponto, que é a regra 2 que eu chamo, que é a seguinte. Não é crime dizer não sei a regra 1, a regra 2 é proibido inventar. Faz qualquer coisa, mas não inventa. Porque o que o povo inventa, cara... Assim, isso aqui eu não sei, então eu vou... O brasileiro é criativo, isso é uma virtude. Seja criativo, mas não seja criativo para inventar doutrina. Eu já tenho muita, já. Por que 4 evangelhos e não só um? Essa é boa, porque o que acontece é o seguinte... Já fizeram essa pergunta antes, não já? Fazem essa pergunta toda hora. Não, eu tô falando nos primeiros séculos. Por que 4 e não só um? E por que só esses 4 também? Mas isso é outra história. O que aconteceu? Marcos foi lá e escreveu o evangelho dele. Conciso, curtinho. Teoricamente, ouvindo as histórias de Pedro. Não necessariamente na ordem. E pegou e juntou. A gente tem um relato primevo de Papias a esse respeito, de que Marcos teria sentado aos pés de Pedro e escutado as histórias a respeito de Jesus, não necessariamente na ordem, e colocado juntos no seu evangelho. A partir do evangelho de Marcos, Mateus e Lucas escreveram os seus. A pergunta seria o seguinte, bom, se já tem o de Marcos, por que Mateus escreveu dele e por que Lucas escreveu dele? Por um motivo simples, porque Marcos escreveu um evangelho curtinho, tinha mais coisa ali para ser relatada. Né? Mateus, que foi discípulo apóstolo de Jesus, viu muita coisa que ele andou junto. Lucas, por sua vez, fez uma pesquisa extensa, e aí você vai perceber que existe material em Mateus que não tem em Marcos e tem em Lucas, que é material compartilhado de Mateus e Lucas, mas não tem em Marcos. Tem material de Mateus que é só dele, que a gente chama de Mateus especial na academia. E tem material de Lucas que é só dele, que a gente chama de Lucas especial. João, lá muito depois dos 3, dentro da circunstância dele, provavelmente como bispo de Éfeso,
vê que naqueles evangelhos os discursos longos de Jesus não estão presentes, e os discursos longos de Jesus servem bem ao propósito de combater o que seria o gnosticismo se formando ou já formado no final do primeiro século, talvez começo do segundo século. João, então, junta esses discursos de Jesus para fazer o seu próprio evangelho, que é um evangelho muito mais denso, filosófico nesse sentido, que apresenta Jesus como um grande pensador, enquanto os evangelhos sinóticos, que você mencionou, Mateus, Marcos e Lucas, apresentam Jesus como um fazedor. A gente já entrou agora, viu, o Fontana? A gente já entrou em Mateus. As peculiaridades. Eu li aqui. Vamos entrar. Então, assim, e aí, os judeus, aliás, os fariseus expulsavam os cristãos depois da invasão de 70, das sinagogas. Antes eles não tinham problema, mas depois eles culparam os cristãos por tudo que aconteceu. Cada um vai culpando o outro, né? Então existe pelo menos são os historiadores, você me corrija se isso já tá old, né? Como diria aí, já tá old, porque você é um cara que estuda sempre os últimos escritos, né? Mas e aí, o que aconteceu? Mateus, ele vai escrever o evangelho, lógico, da comunidade dele, que era judaica, e ele era um judeu. Hipótese. Aí que tá, esse é o meu ponto. Isso é uma hipótese, mas continua. Mas é que, assim, muitas coisas, é que a gente não vai entrar no gênero carta, mas muitas coisas a gente tá ouvindo uma parte da conversa e a gente tá só que a gente tem outra. Aí é outra coisa que é o seguinte, a gente tem que saber, dentro dessas hipóteses, o que é uma hipótese, que é uma conjectura, talvez tenha sido assim, e o que é muito provável. Quando a gente está falando de epístola, uma boa parte das coisas que a gente obtém por leitura espelhada, porque a gente não tem outro lado, que é o que você está falando, a gente chega no muito provável. Você fala assim, é muito provável que na igreja de Corinto tivesse uma briga generalizada, porque o que está escrito ali indica isso. Né? Agora, então, aí, só completando o cenário que geralmente os estudiosos colocam, né? Pelo menos quando alguns estudiosos sobre Mateus, e aí você tem um relato da comunidade para a comunidade mostrando, não adianta vocês expulsarem a gente porque Jesus é o Messias, vocês precisam entender isso, e eu vou mostrar para vocês o cumprimento do Antigo Testamento. Aí lá no Sermão do Monte, Jesus vai falar, ele vai falar que ele não veio revogar a lei, e vai várias vezes, e aí vai batendo várias coisas que você sabe, nossos ouvintes podem ouvir. Eu acho que assim, uma coisa interessante aí, eu quero ouvir até seus contrapontos, porque o nosso objetivo aqui é ajudar o leitor, os nossos ouvintes, a entrar em Mateus com menos dúvidas do que com mais dúvidas. E eu já não sei se eu vou conseguir. Mas assim, vamos lá. Existem algumas confusões que a gente imagina, porque o que acontece? As comunidades cristãs, a partir dos anos 50, 60, 70, elas começam a se tornar comunidades mistas, em que você tem judeus e gentios. Aliás, como a gente tem, por exemplo, em Roma, quando Paulo envia a carta dele aos romanos, você tem ali em Roma judeus e gentios convivendo juntos. Gálatas é uma carta sobre convívio entre judeus e gentios. Então, todos os autores do Novo Testamento escrevem algumas coisas pressupondo que parte dos seus receptores serão judeus. E talvez uma outra hipótese, além dessa, que esses judeus ali sejam capazes de explicar para os gentios alguns dos detalhes que estão ali presentes. Uma coisa que é evidência disso é que quando o cristianismo ele já é majoritariamente gentílico, quase sem judeu, você ainda tem produção de gêneros literários tipicamente judaicos, como gêneros apocalípticos. Você pega Apocalipse de Pedro, por exemplo. É um gênero literário apocalíptico que seria tipicamente judaico, mas ele é produzido num momento em que o cristianismo é majoritariamente gentílico.
né? Tô falando de um apócrifo aqui, né? De um pseudepígrafo. Então, o que acontece? No caso de Mateus, existe a possibilidade de Mateus ter escrito para uma comunidade judaica? Existe, mas a gente tem que tratar isso como hipótese, como possibilidade, nem probabilidade não dá. Porque é estranho que haja uma comunidade majoritariamente ou 100% judaica no período em que Mateus a escreve. Pode até ter existido, mas é estranho. E é mais estranho ainda que o Evangelho de Mateus, sendo teoricamente incompreensível para a comunidade gentílica, que ele tenha ganhado tamanha importância na comunidade cristã de maneira geral, a ponto de ter o número de cópias que a gente tem, de ter a popularidade que Mateus ganhou e de ter ganhado status de canônico. Ele precisaria ter reconhecimento em múltiplas comunidades para isso acontecer. Então é estranho imaginar que somente um judeu fosse capaz de entender Mateus. Não. Pra gente entender... Você tem um salto gigantesco, Fontana, entre você falar que um autor tá com a comunidade judaica e foi escrita para um judeu entender. Existe um salto aí gigante. Por exemplo, é que nem eu vou escrever uma carta, eu estou pensando na minha comunidade que eu frequento, a Igreja Presbiteriana da Vila, e aí eu tô pensando em São Paulo, tudo, e você achar que só um paulista vai entender, ou é um pouco... Eu entendo o que você tá falando, concordo com o cuidado, porque senão fica com mais elementos externos do que o texto em si vai trazer. E a gente não só isso. Você corre o risco de colocar elementos, de depender de elementos externos que, na realidade, talvez não estivessem lá. Entendeu? Você corre esse risco de ficar dependendo. Determinado tipo de interpretação depende de um elemento externo que a gente não tem certeza se tá lá ou não. Aliás, aí vou parar. Toda vez eu paro, fica aí mais uma regra pra turma que me segue. A Bíblia não precisa de elemento externo para ser compreendida. Ela contém a compreensão. É lógico que elementos externos óbvios, que é o que a gente começou o nosso papo aqui falando sobre a regra do jogo, a Bíblia vai deixar a entender que precisa de alguma coisa a mais. Mas geralmente, quando vem alguém falando, olha, isso aqui representa isso, que é assim, vai puxando, quando você fala assim, cara, sem essa informação eu leria o texto todo e não entenderia nada, fique com o pé atrás, que começa a complicar. Até tem textos em que isso pode acontecer, mas é mais exceção do que regra, é menos comum do que... Até tem textos que você fala assim, putz, isso aqui eu preciso colocar dentro do contexto cultural, porque sem contexto cultural, sem chance. Não, mas daí é isso que é o interessante. O próprio texto é tão estranho que você sabe que tá faltando um elemento. O problema é quando o texto é óbvio e aí vem um elemento externo e tá deturpando o texto. Isso. Tipo, o camelo passar pelo buraco da agulha e o cara começar a falar que o buraco de uma agulha é uma porta que tinha em Jerusalém e não sei o quê. Essa é uma clássica, que o camelo é camelo mesmo e a agulha é agulha mesmo. Mas veja só que coisa interessante. A gente consegue, já falando aí do camelo e da agulha, então, a gente consegue demonstrar que o camelo era camelo mesmo e a agulha era agulha mesmo por meio de estudos contextuais. No que o Evangelho de Mateus é extremamente peculiar? O Evangelho de Mateus é disparado o evangelho mais apocalíptico de todos. E apocalíptico entenda como a terminologia técnica de apocalíptico e não como a ideia que se tem que Apocalipse é fim dos tempos. O que o Evangelho de Mateus tem de muito particular em relação aos outros é que você tem ali uma ideia do reino de Deus futuro entrando no presente. E como a interpolação dessas duas realidades distintas do reino futuro entrando no presente acontece. Então, isso é algo que você vai notar no Evangelho de Mateus o tempo todo, e isso, de fato, o torna diferente, inclusive, na sua ênfase a respeito do reino. Marcos, Mateus e Lucas, os três falam de reino de Deus o tempo todo. Inclusive, Mateus utiliza mais a terminologia reino dos céus.
né, do que reino de Deus. Tem controvérsia aí por que Mateus fala em reino dos céus e não em reino de Deus. Mas a peculiaridade de Mateus é essa. O Mateus está dizendo o seguinte: um pedaço do futuro entrou aqui no presente. O que acontece com o mundo quando um pedaço do futuro entra no presente? E aí nós temos o Sermão do Monte, por exemplo, que é um peculiar do Evangelho de Mateus na sua forma mais extensa. Com o mundo deveria acontecer isso daqui quando o futuro entra no presente, né? Que é a realização do Messias cósmico. Ele é mais do que político, ele é cósmico, né? Então, a ideia a peculiaridade de Mateus em relação, inclusive, aos outros sinóticos, é essa característica, essa nota bastante apocalíptica dele nesse sentido. Deixa eu fazer mais uma provocação aqui sobre peculiaridades de Mateus. Eu tenho até medo de falar, porque você vai às vezes você pode, eu não sei o que vem daí, né? O que você acha? Fala na boa. É o máximo que você acha dos símbolos dos animais que a igreja pega lá de João? É Isaías e João, né? Se eu não me engano, é Isaías também, que vai falando dos 4 animais, e a igreja católica pegou isso nos seus vitrais e tudo, e ela coloca o Jesus meio como leão. Você acha isso? O que você... Não, a ideia de Jesus como leão é uma ideia presente a ideia do Messias como leão de Judá é uma ideia presente no Antigo Testamento e na literatura intertestamentária, tem evidência pra caramba, e é natural que nos evangelhos ou nos escritos do Novo Testamento isso fosse retomado de alguma forma. Mateus encerramos. Então, se você quer ler Mateus, presta atenção que ele tá fazendo uma ponte. Ele não quis fazer isso, puseram ele para fazer uma ponte do antigo pro novo. Eu vou falar minhas coisas, depois você me corrige. Ele quis fazer uma ponte do antigo pro novo. Ele não quis. Ele faz essa ponte. Ele faz essa ponte muito bem. Ele vai trazer uma clareza sobre reino de Deus, que qual é o papel verdadeiro do Messias. Ele pega todo o texto, ele cita muito o Antigo Testamento por consideração a isso. Uma coisa que a gente não falou, mas que para mim é primordial, ele faz uma reconstrução de Israel, ele compara Jesus com Israel. E isso é interessante, que você tem muita coisa ali em Mateus que não tem nos outros evangelhos, que é o material de Mateus, por causa que Mateus está falando que Jesus é o novo Israel. Então é interessante que em Êxodo é a primeira vez que Deus vai falar com Moisés que o faraó escravizou o filho dele. Primeira vez que a Bíblia fala de filho de Deus não é para Jesus, é para Israel. Então, ali Mateus está claramente falando, olha, esse primeiro Israel falhou de alguma maneira. Ele cumpriu em trazer da raiz de Davi o Messias, mas ele falhou. E o verdadeiro Israel está chamando as 12 tribos, fugiu para o Egito, voltou, foi batizado, assim como no Mar Vermelho, sobe na montanha, leva as 12 tribos, os 12 discípulos e dá a lei, né? Que praticamente um paralelo, eu vou ficar só no paralelo com Moisés. Então é bom você ter isso na mente quando você vai encarar Mateus, porque aquilo você vai fluindo, sendo maravilhado como você não foi jogado do nada na história, porque quando você vê que Jesus é um plano da criação, você vai vendo que você pode se sentir seguro em Mateus, porque ali Deus está no controle da história, escrevendo, nada fugiu ao controle. Não é que deu errado Israel e Jesus apareceu para corrigir, Jesus está... aquilo ali é a construção de Deus na história da salvação. Qual que é a última palavra sua de Mateus, antes da gente pular, meu amigo? Tudo isso que você falou tá certo. Essa é a minha última palavra. Agora você construiu bonitinho, direitinho. Vamos falar do Marcos. Grande Marcos. Marcos é um folhetim. Marcos não é um livro histórico. Marcos é um folheto que é para você ler rápido. Não para. Marcos, ele não... É uma das características de Marcos, ele não para assim nos detalhes, assim, como Mateus vai pegar.
Marcos é pra você dar uma lida rápida, pra você ouvir no Spotify. E isso vai dar aquela visão geral muito legal, né? Pra mim, assim como você mencionou do Gualberto, né? Pra mim é a leitura que deve ser feita para iniciar a caminhada cristã. E vou dizer assim, a minha leitura devocional, todo ano, começa com o Evangelho de Marcos. Então, todo ano, quando eu começo a ler a Bíblia inteira e tal, eu dou aquela lida no Evangelho de Marcos, assim, porque é Jesus. Você quer Jesus puro e simples? É o Raiz, Evangelho... Jesus raiz. Não, e sabe qual que é o lance pra mim? Isso é totalmente uma coisa pessoal, não tem a ver, não é nada de estudo nem nada, é uma coisa pessoal mesmo. A gente tende, nessas leituras muito longas da Bíblia, o que acontece? Os evangelhos estão lá no meio. Se você começa em Gênesis, até você chegar nos evangelhos, você vai chegar nos evangelhos, sei lá, em agosto, você vai chegar nos evangelhos em setembro, em outubro, por aí. O que eu faço? Eu adianto Marcos pro começo, aí eu vou lendo o Antigo Testamento, depois eu leio Marcos de novo. Como ele é curto, eu vou fazendo essa pegada. Além do Evangelho de Marcos ser curto, o Evangelho de Marcos, ele tem um negócio, uma tônica especial, que é uma coisa que o pessoal chama de segredo marcano. Qual que é uma das coisas bem interessantes de você notar no Evangelho de Marcos? Quem reconhece que Jesus é o Messias e quem não reconhece. E você vai percebendo que quem saca que Jesus é o Messias é, primeiro, o cara mais de fora de todos, depois um pouco menos de fora, depois um pouco menos, mas nunca é o cara de dentro. Jesus vai sendo reconhecido pelo Messias sempre pelos elementos mais externos. Até o diabo reconhece Jesus primeiro. E tem esse tal desse segredo marcano, que é uma discussão enorme para dizer qual que é o lance. Você vai falar a sua visão? Porque eu vou falar a minha. Fala a sua. A minha visão, assim, deixa eu falar o que é o segredo marcando só de Marcos, né? Porque no Evangelho de Marcos, para você que não tá tão familiarizado, vai começar a ler, Jesus faz os milagres, Jesus se revela e manda guardar segredo. Não conte para ninguém. O tempo todo ele faz isso. Fica quieto, não conta para ninguém. E a maioria das vezes os caras não obedecem, para variar, né? Isso dá um bug na gente que sei lá, nos missionários. A gente que eu que sou de família missionária, como assim não conta pra ninguém? E aí no final você manda contar pra todo mundo. E aí você tem que entender o porquê que ele tá guardando segredo, mas depois não vai guardar segredo. O que tem nesse período que Jesus tá mandando guardar segredo? Exato. Então é essa a parada ali. Eu acho que os caras criam um monstro muito maior do que é. Na minha opinião, ali é a figura messiânica errada que Mateus vai corrigir. Política militarizada. Eles já queriam ter pegado Jesus como rei, eles já queriam não pagar impostos, eles já queriam... A turma hoje, de direita e de esquerda aqui do Brasil, não vai gostar desse Jesus. Porque eles querem um Jesus muito mais politizado do que Marcos mostra. Porque Marcos fala assim, não. Ou Jesus vai falar, não fala que eu sou o Messias, já que você descobriu. Você vai ter praticamente em Marcos 8, Pedro declarando, você é o filho de Deus. Quem dizem que eu sou? Você tal, você é Pedro. E aí é interessante que Jesus manda ele guardar segredo e já revela a cruz. Então, existe sempre que ele manda guardar o segredo, Jesus revela a cruz. Porque Marcos está dizendo que Jesus... Na verdade não é Marcos. John Stott, ele vai dizer o seguinte, um dos autores que eu mais gosto de interpretação bíblica, ele vai dizer assim, que Marcos vai falar de quem é Jesus, o Cristo. Todos os evangelhos vão falar isso. Mas aí, logo já fala para que ele veio... O que ele veio fazer, ele veio servir e morrer na cruz, sofrer e morrer na cruz, né? Ele veio servir, sofrer sobre o servo sofredor, e ele quer dos seus discípulos que façam o mesmo, né? Que participem
como é que falaria? Abnegação da vida. Por isso que Pedro vai lá, não vou deixar você ser crucificado, e Jesus pega pesado com ele. Então, eu acho que seria isso. Seria mais ou menos isso também a sua visão, ô Fontana? Essa é a hipótese mais aceita na academia. A ideia é a seguinte: quando se espera o Messias, os caras estão esperando um rei. E o rei que eles estão esperando não é... Isso é uma coisa importante para você sacar esse lance do Messias político ou não político e tal, porque Jesus efetivamente é um Messias político, só não é o Messias político que os caras queriam. Qual que é o Messias político que os caras queriam? Era um rei que fosse da dinastia Hasmoneia. O que os caras estavam esperando não era um rei da tribo de Judá efetivamente. Eles queriam o quê? A reedição de 1ª e 2ª Macabeus. 1ª e 2ª Macabeus não está na nossa Bíblia protestante, então não é palavra de Deus e tal, mas conta a história do povo judeu no período intertestamentário. Como livro histórico, é útil você conhecer aquela história. O que está acontecendo ali em 1ª e 2ª Macabeus? O que está acontecendo ali é a revolta macabeia, que permite que o povo judeu tenha um reino de 100 anos, porque eles derrotaram os Seleucidas antes do domínio do Império Romano. Então o que eles querem? Eles querem de volta esse domínio militar que eles tiveram durante 100 anos, ali nos anos 200 e pouco, 300 anos antes de Cristo. O que eles querem é o retorno da dinastia Hasmoneia, que eram os reis nesse período da Revolução Macabeia. E eles têm essas figuras reais. Herodes, o Grande, foi casado com a princesa Hasmoneia. Ele manda matar Mariane, que era a princesa Hasmoneia, né? Mas existem essas figuras reais. Eles queriam um Messias que restabelecesse esse governo militar, essa potência militar de Israel. E isso Jesus não é. E se todo mundo fica sabendo que Jesus é o Messias, rapidamente eles pegariam em armas para iniciar uma nova revolução, como eles tentam fazer no ano 70 com Bar Kokhba, como efetivamente eles tentam fazer no ano 70. Então, Jesus vai falando, mas não é para falar que eu sou o Messias, mas não é para falar que eu sou o Messias, porque vocês acham que vocês sabem o que é. Só quem entendeu que é a história do Messias foi João Batista. O resto só vai entender depois lá no Pentecostes. Lucas. Qual a peculiaridade de Lucas? A Loveday Alexander, ela mostra com bastante competência que a linguagem de Lucas é a linguagem científica da época. Embora ele faça um trabalho de pesquisa similar ao de um historiador, quando você compara Lucas e Atos com os trabalhos de historiadores da Antiguidade Clássica, tipo Suetônio, Heródoto e tal, a linguagem de Lucas é muito diferente. Agora, quando você observa as convenções retóricas da comunidade científica da época, e aí a gente lembra que Lucas é médico, você percebe que aquelas convenções retóricas estão todas lá. O que confere ao Evangelho de Lucas um certo apreço pela precisão. Se eu tivesse que fazer uma aposta, de novo, aqui a gente está no campo da especulação, são coisas que a gente não sabe, mas se eu tivesse que fazer uma aposta para saber qual dos sinóticos que está na ordem correta, a chance de Lucas estar apresentando os eventos na ordem correta é maior. Você vê, por exemplo, em detalhes como todos os outros evangelistas chamam de mar, o grande mar, né? O mar Mediterrâneo. E aí você vai em Lucas, ele vai chamar o nome técnico, né? Que é um lago, né? O lago. Então você vai vendo que o cara é médico, e naquela época, quando era médico, você conhecia quase tudo, né? Não é uma coisa específica igual hoje. Então você vai vendo que ele é meticuloso até no estilo de... Como é que seria isso? Seria... no estilo... retórica, no estilo literário, no jeito na escolha de palavras. A geografia, para chamar direito o nome geográfico, né? Uma coisa que eu esqueci de falar de Marcos, que Marcos tem no 2º século, né, o bispo de Hipona, de Herápolis, né?
o Papias, ele vai falar que Marcos é um intérprete de Pedro. Isso, ouviu aos pés de Pedro as histórias de Jesus, não necessariamente na ordem. Essa é a frase de Papias, literalmente, palavra por palavra. Não necessariamente na ordem? Não necessariamente na ordem. Eles colocam muito que ele sugou de Pedro, até por ele ser um pouco mais generoso com Pedro. Parece que teve um acordo aí, ó. Pega leve comigo, porque você também, ô Marcos, é um fugitivo. Mas vamos passar para Lucas. O que eu quero trazer para Lucas seria então Lucas mais paulino? Porque é muito detalhe que ele conhece. Ele conhece muito detalhe em Atos. Né? Não, assim, isso é uma coisa, inclusive, que eu falei num vídeo meu recente, né? Os evangelhos de Marcos e de Lucas, os dois, são muito paulinos na sua essência. E os dois foram discípulos de Paulo. É de se esperar, é natural. Agora, lembra que eu falei da invasão do futuro no presente como tema central do Evangelho de Mateus? Isso também é um tema paulino. Isso também é um tema paulino. Isso também acontece nas epístolas. E isso é mais evidente em Romanos, né? Mas a ideia de um Paulo apocalíptico é uma ideia bastante sedutora. Então... Mas assim, é de se esperar que Paulo influenciou todos os evangelhos. Sim, porque Paulo escreveu tudo o que ele escreveu antes dos evangelhos serem escritos. E as cartas de Paulo, no momento da redação dos evangelhos, já viajavam como corpus paulino de cidade em cidade. Aliás, eu não sei se a gente falou para aqui na live, mas existem 3 blocos, geralmente, no Novo Testamento. As cartas paulinas foram produzidas antes, os evangelhos ali no meio, tirando João, e a literatura joanina no final. A literatura joanina com a poesia apocalíptica e tudo mais. É muito bacana ver Lucas. Uma outra coisa que a gente tem que falar é que Lucas escreveu o Evangelho e Atos juntos. É para você ler de uma vez. O Evangelho de Lucas tem João no meio de Atos da nossa Bíblia. Mas isso foi feito depois. Mas se você puder ler Lucas e Atos numa paulada só, é melhor. A continuidade... É uma boa discussão porque cortaram, mas que Lucas, na sua pesquisa, ele vai escrevendo... E ele continua o mesmo estilo de linguagem. É muito interessante, não é o nosso caso falar da linguagem de Atos, mas o pessoal acha que o foco é a biografia de Paulo ou a origem da igreja. Não tem nada, pelo menos... Tô falando aqui. Tem um pouco dessas duas coisas, mas não é o tema central. Não é o tema central. O tema central é como o evangelho está se expandindo pelo mundo. Isso. É isso. E ele vai seguir o evangelho. É tão interessante que Lucas pula de personagem sem despedir, porque o interesse dele é seguir o evangelho. Então ele pula de Pedro para Paulo e deixa para lá. Daqui a pouco eu volto, mas o importante... Ou nem volta. Volta pra dar bronca. Você pega Barnabé, que é um super personagem em Lucas, e né? Agora, é interessante como Lucas valoriza os excluídos. Você vai ver Samaria. Eu ia tocar nesse ponto. Ah, é? Quer falar? Não, pode falar. Eu adoro como ele descreve Samaria, velho. Samaria é o lugar especial pra Lucas. Eu acho que ele é um estrangeiro que ele olha, como ele é um gentil, ele olha, fala assim, mano, vocês têm que ter mais carinho. Então, os 10 leprosos que um volta para agradecer é samaritano. Em Atos, quando começa a perseguição e tem um avivamento fora de Jerusalém, é em Samaria. Então você vai ver os samaritanos ali o tempo todo sendo lembrado como um povo excluído, mas que Jesus tem um carinho. E uma coisa interessante nisso daí é que não são só os samaritanos. Todo tipo de cara que ninguém quer, no Evangelho de Lucas, por excelência, e Atos, Jesus quer, né? Atos também. Mas quando a gente está falando da história de Jesus, né? É no Evangelho de Lucas, por excelência, que aquela turma toda que ninguém quer, Jesus quer. Então, é no Evangelho de Lucas que o rico corrupto, Zaqueu, Jesus quer. O samaritano,
Jesus quer. E a maneira sensacional como o Lucas faz isso é mostrar que não apenas Jesus quer esses caras perto, mas quer esses caras perto no convívio. Porque, assim, Jesus chama esses caras para perto nos banquetes, nas refeições. Então, quem que Jesus chama para comer e quem que Jesus não quer comida, que é só discussão? Presta atenção nisso em Lucas, que é uma bela chave para você pegar... O Evangelho de Lucas é o mais comunista. Porque o Evangelho de Lucas é o mais jubilista. Porque ele começa com... Agora você matou a pau, jubilista. Porque assim, as mulheres têm um valor especial, os pobres, os leprosos, os samaritanos. É lindo, é lindo, é lindo. Eu me emociono, eu adoro o Lucas por causa disso. Lucas é meu estrangeiro predileto. John. Cara, sei lá por quê. Quando eu era mais novo, eles falavam pra gente ler João como o primeiro contato com a Bíblia. Eu também tive isso e tipo... Você entendia por quê? Eu acho que eu sei o porquê, assim. Por quê? Eu acho que eu sei o porquê. Porque ele começa falando que Jesus é amor, por causa do amor? Não, eu até acho que tem gente que acredita nisso, mas aí começaria pelas epístolas e não pelo Evangelho de João, né? Ah, não, mas daí tem que começar com o original Jesus, né? Não dá pra começar. Se fosse esse o caso. Mas eu acho que essa história de começar por João começou de verdade porque é mais fácil de você explicar o plano de salvação naquele planinho tradicional que você foi apresentado, que eu fui apresentado quando a gente era moleque, com o Evangelho de João na mão, do que com os outros, entendeu? Em outras palavras, é mais fácil você converter católico com o Evangelho de João. Porque no Evangelho de João você tem mais passagens que são texto prova do que é esse jeito de pregar o Evangelho com o plano de salvação, entendeu? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João, como o João tem mais textos prova desse tipo, eu imagino que quando começaram a sugerir João, começaram a sugerir por causa disso. Agora, sem dúvida nenhuma, o evangelho mais difícil dos quatro. Assim, se você para ler e realmente querer entender o que está escrito, é certamente o evangelho mais difícil, porque é o evangelho onde estão os discursos de Jesus. Os discursos são longos. Jesus não está contando histórias como ele faz nos outros evangelhos, que ele conta parábolas. E as histórias que são contadas a respeito de Jesus, diferentemente de Marcos, de Lucas, que são histórias muito dinâmicas, com detalhes de cenário, etc. Tal. No Evangelho de João é pouca história a respeito de Jesus. Uma outra exceção, você pode considerar a história, por exemplo, da mulher samaritana, em João capítulo 4, mas de maneira geral são grandes argumentações. E mesmo a história da mulher samaritana, por exemplo, que é uma historinha, que você consegue lembrar da história da mulher samaritana e tal, você não lembra exatamente daquilo que Jesus fez, mas você lembra do diálogo de Jesus com a mulher samaritana. E não é um diálogo simples. É onde está, por exemplo, o diálogo sobre onde devo adorar, no monte ou no templo em Jerusalém. E aí Jesus responde, é chegada a hora, em verdade já chegou, que os meus adoradores adorarão em espírito e em verdade. Aí você pergunta para qualquer crente no meio da rua, o que é adorar em espírito e em verdade? E a chance de você ouvir um chute a esse respeito é muito grande. Eu adoro que você... Aquela coisa que você fala da música, né? Que a gente canta lá em espírito. É boa, bonita a música. Eu não sou contra. É verdade, te adoramos. E ó, linda. Não sou eu que faço essa crítica, tá? É o Luiz Saião. Ele que arque com o peso de fazer essa crítica. Mas fala qual que é a crítica. Que é assim, em espírito e em verdade é o trecho em que Jesus está dizendo que não é nem no monte, nem no templo. Né? É essa passagem, não tem outra a respeito de adorar em espírito e em verdade, e é parte da argumentação de que não é mais no monte, não é mais no templo, é em espírito e em verdade. Então, entre outras coisas, não precisa de um lugar específico. Tem mais do que isso na passagem, mas entre outras coisas é isso também.
E aí a música tá em espírito, em verdade, te adoramos, bonito e tal. E aí ele emenda isso com o salmo, com a mentalidade do salmo. Que não é um problema, o salmo é legal. Só que os dois juntos dá um pau. Por quê? Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus. Não, peraí. Então você tem que explicar que casa de Deus na Nova Aliança é outra parada. Não é o espaço físico, porque é em espírito e em verdade, não é mais nem no templo, nem no monte, não é mais nos átrios do Senhor. Não é mais no templo. Então você não pode pegar a passagem que por excelência diz que não é mais no templo e chegar e querer voltar pro templo logo depois. Espera aí. Você tem que explicar que... Eu adoro isso, mano, porque a gente sempre canta e não pensa no que canta, né, velho? Agora é interessante que João, tem vários estudiosos que colocam que ele decidiu narrar o evangelho em cima de 7 milagres, 7 blocos, né? Que são abertos com milagres e claramente são temáticos ali para apresentar Jesus. E é muito interessante... Não cabe aqui a gente explicar direitinho, mas você dá uma olhada nesses blocos, porque eles, por exemplo, porque quando você vai pensar em cronologia, o João ele já começa com Jesus no templo. O João não tem muito interesse em narrativa. Ele não está interessado em nada, só a crucificação que fica lá por último, mas ele não está interessado em muita coisa não, assim, de pensar, ele tá mais interessado em revelar quem é Jesus e então ele vai... Na verdade, essa coisa da cronologia, repetindo uma coisa que a gente já disse aqui na live, mas eu acho que vale a pena, se tivesse que fazer uma aposta, eu diria assim, os evangelistas não são preocupados, nenhum dos 4, com a ordem cronológica dos eventos, mas se tem um que poderia estar é Lucas, talvez... Entendeu? Mas definitivamente Mateus e Marcos não e João menos. Você é um cara mais cuidadoso. Eu diria, não, os sinóticos estão preocupados, não é a preocupação maior. Lucas claramente está mostrando. João, assim, ele não interessa a ele. Ele começa a... Porque assim, a genealogia de João, se um começa em Adão... O outro vai Abraão, ele já fala, o princípio é o verbo, ele começa em Jesus, então ele vai apresentar Jesus começando em Jesus. É muito louco, é muito bom, e ele tem algumas outras preocupações que os 3 evangelistas primeiros não tiveram. Por exemplo, uma seita, um pensamento filosófico chamado gnosticismo, que negava a carne ou a encarnação de Jesus. Bom, tudo aquele negócio grego que a gente já sabe, ou se você não sabe é interessante tentar resumir bem rápido aqui, que a matéria é má e o espírito é bom. Então, eles negavam a matéria, os gregos, por muito tempo, e é interessante você ver Gênesis falando que Deus toca no barro, isso para um grego e para muitos outros seria um absurdo, para os babilônicos, para outras conceitos de Deus criacionista seria um absurdo, e João vai dizer assim, olha, que é muito legal quando você vai ler as cartas de João, aquele a quem tocamos, beijamos, cheiramos, é uma pegação que você sente Jesus ali, cara, com você, e é muito, muito bacana quando você vai entendendo o que João tá contrapondo. Você não tem esse negócio de João não é encarnado. Então hoje é interessante que hoje a gente tem dificuldade de entender Jesus como Deus. Aliás, como homem. A gente é muito fácil, todo mundo acredita que Jesus é Deus, mas como homem que foi no banheiro, tinha suas necessidades, suas tentações, a igreja às vezes tem dificuldade. Naquela época era como Deus, né? Então ele vai apresentar que ele era Deus, então eu gosto dessa peculiaridade em João, além dessa forma diferente dele contar. Uma outra coisa, você não pode ler um trechinho pequeno de João, diferente de Lucas. Lucas, você pega um milagre, ele narra em 4, 5 versículos, você tira Lucas ali tem uma mensagem. João sempre tem um diálogo muito mais extenso. Você vai pegar o diálogo com Nicodemos, você vai ver claramente Jesus percorrendo ali alguém que era um mestre da lei. Depois você tem a mulher samaritana. Os diálogos são longos e a gente costuma se perder nos detalhes dos diálogos.
e não pega a mensagem toda. Por exemplo, tem um versículo em João, o Fontana, que geralmente as pessoas não entendem por que a gente tem que interpretar o bloco todo e não um versículo, porque é muito perigoso. Isso é uma regra hermenêutica. Por exemplo, tem um versículo lá no final de João que Jesus fala assim: vocês farão essas coisas, esses milagres, esses sinais e outros maiores do que eu. Aí vai uns caras aí de milagres, de culto da cura, e vai falando assim: olha aqui o versículo, Jesus falou que vai ter gente que vai conseguir fazer mais milagre que ele, mais cura que ele, vai ressuscitar, e você vai ver que não tem ninguém mais poderoso que Jesus. Mas ali, quando você vai entender o bloco todo, ele está falando de missões. Então vocês vão fazer coisas maiores do que isso. Vão fazer esses sinais, eu acredito em milagres, mas vão fazer coisas maiores, vão se estender. E logo depois você tem já o Pentecostes, logo depois assim, você vai ter o Pentecostes, você vai ter Pedro pregando e convertendo muito mais gente que Jesus já conseguiu ali, e você vai vendo essa expansão. Então, essas são as minhas observações sobre João. Tem gente que fala de João tendo uma cristologia mais alta e os sinóticos com uma cristologia mais baixa, mas isso é assunto para um outro dia. Até porque eu não acredito tanto nessa história. Eu ia falar isso. Isso aí, cara, eu acho que essa é a riqueza. Essa é a riqueza dos evangelhos. São 4, porque são 4 pessoas distintas. E, na verdade, tem o 5º, que é o nosso olhar. A gente lê nos 4. Então, a gente está entendendo a revelação. Se a gente entender um pouquinho mais... uma das dicas, a última dica que eu quero deixar para você é: não comece lendo, fazendo anotações. Dá uma lida inteira até o fim e depois você volta para ler e ouvir. Isso é muito importante para você entender o contexto geral. Fala, meu amigo. E se quiser fazer uma anotação depois de fazer essa leitura ampla, a primeira anotação que eu desafiaria você a fazer é o seguinte: você leu um trecho grande e vai fazer uma anotação, tenta responder a pergunta: qual é o assunto? Qual é o assunto que está sendo tratado aqui? Eu acho que essa é uma das coisas que a maioria das pessoas não faz. Eu prefiro fazer isso aqui, ó. Ainda vou fazer um vídeo sobre isso. Talvez eu faça esse vídeo, ó, a minha propaganda agora. Talvez eu faça esse vídeo com detalhes pro Eu Discípulo, tá? Se você não sabe o que é Eu Discípulo, você tá fora da visão.